Tudo bom? Carlos Eduardo para mais um vídeo aqui. Imagina alguém chegando para ti falando assim: tive uma ideia genial, eu vou cortar os pés de uma meia calça para usar por baixo da roupa. Você vai rir, né? Pois essa ideia simples virou um negócio bilionário. Hoje eu trago 5 histórias reais que pareciam piada, mas se transformaram em algumas das marcas mais valiosas do planeta. E esse vídeo é para te lembrar de uma coisa: a ideia que parece ser ridícula hoje pode ser o império de amanhã. Vem comigo então. A primeira história se passa no ano de 2007, em São Francisco, Estados Unidos. 2 amigos, o Brian e o Joey, estavam completamente sem dinheiro. Então eles começaram a pensar: o que a gente pode fazer para levantar uma grana pra gente? Então, em vez de entrar em pânico, eles tiveram uma simples ideia: e se a gente alugar alguns colchões infláveis e colocar aqui no chão da sala e alugar para quem precisa um lugar para dormir? E incluso nós poderíamos ainda adicionar um café da manhã. Então eles compraram 3 colchões infláveis, colocaram na sala e ofereceram o café da manhã para os hóspedes. Literalmente um colchão de ar e um cafezinho da manhã. Hoje, esses 3 colchões de ar se transformaram no Airbnb, uma empresa avaliada em bilhões de dólares, presente em praticamente todos os países. E tudo começou porque 2 caras sem dinheiro pro aluguel tiveram a humildade de pensar pequeno para resolver um problema real. Então o Airbnb começou com 3 colchões de ar e um café da manhã. Eles precisavam pagar o aluguel e hoje a empresa vale bilhões. A segunda história é a Spence. Ela é genial de tão simples que ela é. A Sarah não tinha curso de moda, não tinha fábrica, não tinha investidor. Um dia ela queria usar uma calça branca um pouco mais curta e as meias calças tradicionais, elas apareciam no final da calça. Então ela teve a brilhante ideia de cortar os pés da meia calça. Genial, não é? Talvez não, porque ela não achou nada parecido em loja nenhuma. Então ela pensou: se eu preciso disso e não existe, outras mulheres também devem precisar e não estão encontrando. Ela usou as economias que ela tinha e criou um protótipo. Ela apresentou para algumas pessoas e as pessoas desencorajaram ela, falou que isso não ia dar certo, mas então ela marcou uma reunião de uma das maiores redes de lojas dos Estados Unidos e a marca que nasceu disso se chama Spence. E a Sarah começou com apenas uma tesoura e uma meia calça. O investimento inicial foi apenas as suas economias e hoje a empresa vale mais de $1 bilhão. E a Sarah é uma das mulheres mais ricas do mundo. E essa história eu adoro, a história do KFC. O Coronel Sanders, aos 65 anos, ele não tinha nada. Ele estava completamente falido. E essa idade, muitas pessoas pensam que não dá mais para fazer nada, que acabou a sua produtividade. E tudo que ele tinha era apenas uma receita secreta de frango frito. E a teimosia de não aceitar um não como resposta. A persistência. Ele literalmente rodou os Estados Unidos inteiro de carro, batendo na porta de restaurantes e oferecendo a sua receita secreta. E em troca ele queria apenas um percentual das vendas daquele prato. E foi recusado uma vez, 2, 3, 4, inúmeras vezes. E aquela persistência de um homem de 65 anos resultou hoje em restaurantes do KFC espalhado em mais de 150 países. Enquanto muita gente acha que depois dos 60 anos já é tarde para recomeçar, esse senhor estava começando o maior negócio da vida dele. Ele começou aos seus 65 anos, sem dinheiro nenhum, com uma estratégia de vender a receita de porta em porta. E hoje são mais de 17 mil restaurantes espalhados pelo mundo inteiro. Incrível, não é? E a próxima história todo mundo conhece, todo mundo utiliza e teve uma virada de jogo incrível. O Jen veio de uma família muito humilde, muito pobre na Ucrânia e junto com a sua mãe ele foi morar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles dependiam de auxílio do governo para conseguir comer. Anos depois ele tentou um emprego no Facebook e foi recusado. Só que ele não parou. Ele criou junto com seu sócio um aplicativo de mensagem simples, sem propaganda, sem enrolação, um aplicativo rápido e direto para facilitar a comunicação entre as pessoas. Esse aplicativo cresceu
pessoas do mundo inteiro foram utilizando e anos depois esse aplicativo voltou para a mesa do Facebook, mas agora o Facebook apresenta uma proposta de compra desse aplicativo. E o WhatsApp foi vendido para o Facebook por 19 bilhões de dólares. Então o Jan começou com esse aplicativo simples, criado após as recusas, após ouvir vários nãos, e o resultado foi a venda por 19 bilhões de dólares. Um detalhe, esse contrato foi assinado no antigo local onde ele pegava o vale alimentação com a sua mãe. Incrível, não é? Mas agora nós vamos para a quinta e última história. Amancio Ortega, um espanhol de família simples e fundador da Zara. Ele cresceu em uma família tão pobre na Espanha que, quando criança, ele presenciou algumas cenas de comerciantes falando para sua mãe que não poderiam mais vender para ela porque ela não pagava as contas, ela comprava fiado algumas vezes e não conseguia honrar os pagamentos, e os comerciantes foram fechando as portas para eles. Nessa época a família estava correndo risco porque muitas vezes eles nem tinham o que comer. Ele largou a escola com 13 anos e foi trabalhar como mensageiro. E ele só foi ter a ideia do negócio aos 40 anos de idade. A ideia surgiu aos seus 40 anos. E qual era essa ideia? Vender roupa estilosa, de qualidade, que as pessoas comuns poderiam pagar por elas. E hoje a Zara tem mais de 1.700 lojas espalhadas pelo mundo. E o Amancio construiu uma fortuna de dezenas de bilhões de dólares. Presta bem atenção, ele não teve essa grande ideia aos 20 anos, aos 25, aos 30, aos 35. Ele teve essa ideia apenas aos 40 anos. E muitos dos jovens hoje estão achando que estão atrasados. Tenho 25 anos, não tenho meu primeiro milhão, estou atrasado. Então aqui nós podemos perceber tanto a história do Amancio, tanto a história do coronel, que eles eram mais velhos e conseguiram construir, conseguiram prosperar mesmo após atingir a meia-idade. Então Amancio teve uma infância extremamente pobre, abandonou o colégio aos 13 anos, teve a sua grande ideia apenas aos seus 40 anos e hoje a marca é avaliada em mais de 16 bilhões de dólares. Você reparou no padrão? Um colchão de ar inflável, uma meia de calça cortada, uma receita de frango, uma ideia simples de vender roupa barata. Nenhuma dessas ideias nasceu genial, elas nasceram simples. Todas nasceram pequenas, até parecendo um pouco ridícula para quem olhava de fora. A diferença de rir de uma ideia e admirar o império não é a ideia em si, é só o tempo, é a coragem de quem não desistiu no meio do caminho. Então a próxima vez que você tiver uma ideia que pareça simples e você conta para alguém e essas pessoas começam a rir, preste atenção. Pode ter algo valioso dentro dela. E talvez você esteja à frente de uma ideia que só fará sentido daqui a alguns anos. Então não descarte. E você, tem alguma ideia que pareça ridícula guardada na gaveta? Coloque em ação. Quem sabe a próxima história possa ser a sua. Se você chegou até aqui já sabe, curta esse vídeo, envie para algum amigo e nos vemos no próximo. Um abraço a todos. Valeu!